Oi, pessoal! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Esse é o nosso podcast do nosso livro, Olhares de Antígona. Hoje estou eu aqui, Camila Salmori, que sou juíza do Tribunal de Justiça e coordenadora do livro, na companhia das outras coordenadoras, a Carolina e a Larissa, e estamos estreando esse podcast. Carol, queria se apresentar. Vou me apresentar aqui. É uma honra estar ao lado de duas grandes mulheres, duas grandes magistradas. Eu queria dar boas-vindas para todas e para todos também. Sintam-se à vontade, estejam com a gente aqui por um período longo, porque nós teremos muitos episódios de muitos artigos e muitas falas interessantes. Então, convido a todos para estarem presentes conosco. Nesse dia em especial, a gente vai ouvir a Larissa. Me apresentando rapidamente, meu nome é Carolina Fontes Vieira. Eu normalmente me apresento como Carolina Vieira, mas depois de conhecer a Larissa, agora eu me apresento como Carolina Fontes. Eu sou juíza de direito, sou mãe, recentemente doutora também em direito. Lari, uma honra tê-la conosco aqui, num texto que, assim, ele mexe um pouco com as nossas emoções e com o nosso senso de justiça. Então, queria que você se apresentasse e muito bem-vinda. Obrigada, Cami e Carol. Nossa, é o começo de uma realização de mais um sonho, né? E a gente no Antígona vem realizando sonhos com uma certa rapidez, eu acho. Então, esse livro foi um dos sonhos e esse podcast também. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque são várias vozes que nós vamos ouvir aqui. Então, eu sou Larissa Angélica Coppac Muniz, sou juíza de direito há 20 anos, vou fazer 21 esse ano. Sou mãe de duas meninas, uma adulta e uma adolescente já, e sou co-coordenadora do Antígona, estou na minha segunda gestão por lá, estamos nós três desde o início, e vai ser um prazer aqui falar não só do artigo, né, que eu escrevi, mas também de como essa ideia nasceu, né, por que esse livro ele existe. Porque no Antígona, né, as coisas têm que fazer sentido, senão elas não acontecem. E por que do livro virou isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o podcast? Na verdade, a ideia do podcast é uma ideia da Camila, que surgiu de forma abraçada por todas nós, mas de trazer um formato diferente. Eu venho do ambiente acadêmico, de uma certa rigidez, eu contei para as meninas aqui no começo, dividindo com vocês, do livro, do texto físico, e a ideia de ter um outro caminho, de ter um podcast, é também entender por qual razão esses textos surgiram, por qual razão essa angústia veio parar no artigo e de que forma a gente consegue entender de forma mais profunda e num outro formato, talvez mais leve, mais dinâmico, o que está escrito nessas páginas, o que a gente quis, de uma forma feminina, trazer ao mundo. Acho que essa é uma ideia diferente do formato. Com certeza, eu acho que a ideia... Eu sou muito fã das mídias, né? Por essa minha ligação com a tecnologia, eu gosto muito de pensar, por exemplo, o Instagram como sendo um espaço que nós podemos falar de outros temas e trazer outros temas para o grande público. Assim como eu consumo dentro do Instagram o que outras pessoas estão produzindo de uma forma mais leve. Talvez seja esse primeiro contato. E o podcast também eu vejo como essa outra mídia que a gente pode ter acesso a uma informação que às vezes é mais complexa, mais dura, né? Quando a gente está no texto acadêmico, falado de uma forma mais simples. Mas eu acho que antes da gente falar do podcast, ou também falando do podcast, tem uma história mais interessante que é sobre um livro, né? Um livro histórico, não é, Larissa? Esse livro, ele vem com mais de 30 juízas, né? Eu não lembro direito, alguém sabe o número exato de juízas? 37, parece? Acho que é uma coisa... 43 autoras, 37 juízes. Isso. Sendo uma desembargadora. E uma desembargadora. E eu não me recordo, nesses 21 anos de carreira, de uma obra coletiva de juízas. Não lembro. Pode ser que tenha havido e passei batido por isso. Mas não me recordo de uma coisa como foi feita essa, né? Que foi feita numa construção absolutamente coletiva. Todo mundo que quis enviar os artigos, né, teve a possibilidade.
E por que que esse desejo nasceu, né? Primeiro, a gente começa, quando começa a estudar gênero, começa a fazer o letramento do Antígona, perceber que nós citamos homens, lemos os que os homens falam, e nós não fazemos isso com mulheres. Então, ter esse canal, essa abertura para que as mulheres magistradas e outras operadoras do direito digam como pensam, traz diversidade para a nossa carreira, para o nosso dia a dia. Então, esse livro, ele representa toda a força que o Antígona contém, né? Porque quando você tem 37 mulheres escrevendo, 37 juízes que se dispuseram, magistrados que se dispuseram a escrever, você já vê essa força, né? Então, e por que Olhares de Antígona? Justamente porque nós queremos dizer o que vemos e compartilhar isso com o mundo, como os homens fizeram pela vida inteira, né? E parece que isso não era uma coisa muito autorizada, né? Não estou dizendo de agora, isso claro que já era, mas a gente sentia falta desse lugar para dizer o que pensamos, né? E aí, como ele estava meio difícil, então nós vamos criá-lo. Esse é mais ou menos o espírito do nosso coletivo, né? A gente, isso não tem, bom, então a gente vai fazer acontecer. Eu achei muito interessante algumas coisas que você falou. Primeiro, dessa questão que eu acho que é bem uma característica do Antígona, né? A gente brincava quando estava com o edital aberto do livro. Qual é o tema? Sobre o que pode escrever? O livro é nosso, né? Podemos falar do que quisermos para falar de como vemos, do nosso olhar. E todas que tiveram interesse e possibilidade, que a gente também tem que lidar com a possibilidade de interesse, tiveram várias, mas com as triplas jornadas que cada uma temos, nesse livro nem todo mundo pôde escrever. Vem aí um segundo livro, aguardem. Mas hoje nós estamos aqui para falar do capítulo 4, que foi escrito pela Larissa, que é a atuação do sistema de justiça face à dualidade humana. Uma análise a partir de Jean Valjean, de Os Miseráveis. Então aqui, para quem já conhece a Larissa, ela traz mais uma vez uma reflexão, né, sobre justiça restaurativa, sobre literatura, sobre um dos clássicos do Victor Hugo. E eu queria, Larissa, antes de entrar aqui para o leitor se situar melhor, saber um pouco de como você chegou na justiça restaurativa, como que vem essa união justiça restaurativa e literatura, e se puder falar um pouquinho dessa paixão aí pela França. Se eu começar a falar pela minha paixão da França, nós vamos ter que gravar outro podcast. Mas eu cheguei na justiça restaurativa quase 11 anos atrás, né? De uma crise na minha carreira, porque eu sempre fui apaixonada pela magistratura, e aí de repente a magistratura não estava mais fazendo sentido para mim, porque eu me sentia naquele lugar em que ninguém deve se sentir, né? Quando o teu trabalho parece que não faz diferença nenhuma para a vida de ninguém. E aí, no meio dessa crise, eu encontrei a justiça restaurativa, e a justiça restaurativa foi para mim um recomeçar, né? E aí uma coisa que acontece com todo mundo que se envolve com a JR, a gente tem que primeiro trabalhar dentro para depois sair fazendo, né? E foi isso que eu comecei a fazer e que eu venho fazendo nesses 10, quase 11 anos. E aí a literatura sempre foi uma paixão minha desde muito nova, e eu lembro com, sei lá, 12, 13 anos, eu li a obra do Érico Veríssimo, meu pai me deu a obra completa dele, e eu nunca mais parei. Eu sempre fui uma leitora assim, muito curiosa, e, enfim. E tem tudo a ver com justiça restaurativa, porque justiça restaurativa é falar sobre seres humanos, contação de história, né? E é o que a literatura nos traz, né? E aí, esse livro em especial marcou muito a minha jornada, porque eu ganhei ele bem quando comecei na justiça restaurativa. Eu nunca tinha lido. E quando eu me encontrei com o Victor Hugo, eu simplesmente percebi que tinha alguém que pensava tudo o que eu queria, tudo que eu pensava e coisas que eu não pensava, mas que eu concordava, né? Eu tenho assim, uma admiração tremenda por ele, e eu sempre brinco com meu marido, olha, a tua sorte foi que eu não convivi com o Victor Hugo.
E Vitor Hugo me traz essa, assim, quando você começa a ler, é uma frase mais provocativa que a outra, né? E eu sempre digo, os começos dos livros dele não são legais. Todo o começo do Vitor Hugo é arrastado, ele é muito descritivo e tal. Mas quando a história entra, você não consegue mais parar. Então eu lembro que Os Miseráveis são 2 tomos, e eu lembro de um domingo que eu comecei a ler lá pelas 10 e eram 4 da manhã e eu não conseguia parar, porque estava no momento do livro. Então, assim, um grande escritor, né? E essa história do Jean Valjean, para mim, é uma história de redenção. É a justiça restaurativa numa pessoa. Então, quando eu achei aquilo, e principalmente a frase que o capítulo do livro que eu trago, né, a parte ali, que é quando ele encontra o bispo e o bispo muda a vida dele, isso tem muito a ver com o que a justiça restaurativa se propõe a fazer. Então foi perfeito para mim, né, começar. E esse artigo era um artigo que já estava escrito há algum tempo, e eu não tinha muito coragem de submeter. Falei, mas será? Isso aqui parece tão pouco científico, né, como a Carol disse, tão pouco... E aí fiquei esperando, ele tava esperando o nosso livro, né? Então por isso que ele tá aí. Larissa, agora mas vamos retroceder um pouquinho, alguns pontos. Porque eu não sou da área da justiça restaurativa. Sim. Eu tenho muito interesse, até a gente estava falando antes aqui sobre a questão do trauma, eu tenho lido bastante sobre trauma, mas tem um ponto do livro que me chama muita atenção, e aí vou me colocar mesmo numa pergunta muito simples. Na página 69, depois se os leitores quiserem, para quem estiver nos ouvindo, na verdade, quiser acompanhar, na página 69, você apresenta uma imagem e coloca aqui nessa imagem como o ciclo sobrevivente, o ciclo da vítima, do trauma, numa linguagem muito simples. O que significa isso? Porque ali a gente tem uma explicação a partir da obra, né? Mas como que eu entendo isso de uma forma simples? Na verdade, quando eu trouxe esse ciclo da vítima, que pode também ser chamado de ciclo do trauma, que é um estudo de uma ucraniana que chama-se Olga Bocharova, eu quis mostrar que, na verdade, veja, o Jean Valjean, ele passa por trauma, né? E aí ele se endurece quando ele vai para as galés francesas, e ele passa a retribuir aquilo, né? E aí esse ciclo da vítima, ou o ciclo do trauma, ele vai contar que as pessoas, elas passam por fases quando vivem um trauma. Então, desde a negação, depois ela tem a questão fisiológica, que toda vez que ela passa por uma situação parecida ou que ela acha que é igual, ela vai ter no corpo as mesmas sensações do dia que aconteceu o que aconteceu. Então, por exemplo, a gente, como juíza, que recebe pessoas na sala de audiência que tiveram, sei lá, que tiveram acidente de carro ou que foram assaltados, tiveram alguma violência contra si, ela, normalmente na audiência, ela volta para aquele lugar. Então, a mão começa a suar, o corpo começa a tremer, e isso vai acompanhando a vítima, né? Depois disso tem uma fase, que é uma fase de você negar aquilo que você passou e reprimir os sentimentos. E nessa repressão de sentimentos, a gente às vezes contribui. Porque quando uma pessoa vem falar alguma coisa para você e ela tá contando uma situação traumática, a gente, com a intenção de acolher, acaba minimizando, né? Eu sempre brinco que não tem dorômetro. Dor é dor. Né? Então, por exemplo, você está passando por um caso, vem alguém dizer, mas você não sabe fulana está muito pior que você, porque além de tudo isso que você está passando, ela ainda tem, e bota mais um complicador na história. Isso, eu sempre brinco que quando a pessoa começa a frase com pelo menos, não use a frase. Porque quando fala, mas pelo menos, Carolina, você... Não, porque você está ali diminuindo uma dor, né? E a pessoa está ali para te contar alguma coisa que ela não quer consolo, ela quer só ser ouvida muitas vezes. E aí, esse reprimir o luto, ele vai trazer para a pessoa o quê? Ela vai começar a pensar por que aconteceu comigo, ela vai caminhar para um lugar de desumanizar a pessoa que fez e ela vai replicar a violência. Porque na justiça restaurativa a gente lida muito com uma frase que é muito difícil de ter com a gente, que é: toda dor que não é transformada vai ser transferida. Então, quando eu transformo a minha dor, quando eu consigo sair desse lugar, talvez eu tenha a chance de fazer diferente. Mas se não, eu vou transferir. Vou transferir ou para as outras pessoas. E a gente eu, por exemplo, que trato muito da questão criminal, penitenciária agora na VEP, eu percebo assim, as histórias de vida contêm muito trauma.
Aí as pessoas dizem, pô, Larissa, todo mundo sofre trauma, viver é traumático, nascer é traumático. Sim, mas tem pessoas que têm rede de apoio e conseguem sair sozinhas, ou com ajuda de terapeuta, e tem outras pessoas que não. E por trás de atitudes violentas existe muita dor, não tenha dúvida. É a dor que o Jean Valjean apresenta durante o livro. Certo. Foi profunda, tá? Anotei aqui para não esquecer a frase. Porque o interessante é isso que você falou, né? Toda vez que não só a gente lê sobre justiça restaurativa, mas a gente ouve também sobre a gente, né? A gente traz uma reflexão interna. Tem um ponto aqui que me chamou muita atenção na página 64, que quando você fala, evidente que existe toda a construção doutrinária sobre a proteção da sociedade, e por conta dela, a manutenção de cadastros como oráculo, utilizados no estado do Paraná para consulta de antecedentes. Não por acaso, dá-se o nome do local onde os gregos faziam suas consultas para prever o futuro ao instrumento utilizado para contar sobre o passado, como se fosse evidente que este tem absoluta interferência naquele. As palavras têm intenção, e nesse caso, resta nítida a ideia de que aquilo que o ser humano foi será fundamental para decidir o que dele será. Isso, essa é uma grande questão que nós pensamos pouco, eu acho, como juízas, que é, quando eu estou diante de uma situação que tem uma prisão para eu decidir se eu vou soltar ou vou deixar preso, uma das coisas que faz a diferença é consultar o oráculo. E palavra tem poder, gente. Então, oráculo, desde a Grécia Antiga, é um lugar, oráculo de Delfos, né? Um lugar, assim, mítico, enfim. Ele é um lugar onde as pessoas vão para saber do futuro. Mas, assim, eu consulto uma coisa, e aí você vê o oráculo dele, ele tem crime desde hoje, nós estamos em 2025, 2001, que está lá, porque ele, muito embora aquilo não possa mais ser utilizado, porque já juridicamente você não pode mais usar aquilo como residência, mas aquilo fica lá. E muitos juízes, às vezes, e juízas, eles embasam a decisão de prisão por quanto que já fez. E a pessoa vira para mim e fala assim, doutora, eu não sou mais aquela pessoa. Eu pergunto para vocês são as mesmas pessoas de 5 anos atrás? Não, em definitivo não. E essas coisas acompanham, como para Jean Valjean. O que era no tempo do Jean Valjean? Só mudou o instrumento. Era a carte jaune, a carta amarela. Um documento diferente que a pessoa batia o olho e sabia, esse foi preso. O que nós temos hoje? Tornozeleira eletrônica. A gente pode talvez não... mas Larissa, é melhor usar tornozeleira do que estar preso. Sim, mas o que é... Se você conversa como eu converso com as pessoas que utilizam por 2, 3 anos, sabe o que é isso? Né? E o que isso traz de preconceito com relação a elas, né? Então, eu sempre brinco que esse nome tá, não sei, né, não é uma ofensa aqui, mas eu não gosto desse nome. Não pode ser oráculo, né? Porque o oráculo vai... E aí eu decido o futuro com uma coisa que aconteceu lá atrás, como uma pessoa que está na minha frente, talvez não seja. Se essa pessoa começou uma vida tendo 18 anos lá, e começou os registros criminais dela, uma pessoa com 36 anos, ela já passou por muita coisa, ela já mudou muito, né? E eu acho que a gente trabalha muito nesse lugar, no passado, né? E a justiça restaurativa se propõe a trabalhar para o futuro. Pegando esse gancho, tem uma das frases, enfim, para quem ainda não leu, convido a todos a lerem, a seguirem ouvindo, mas tem várias passagens do texto que são, assim, brilhantes. Sabe aquele momento que você para, olha para você mesmo e pensa, isso se aplica a mim, às minhas dificuldades e também a forma como eu enxergo todo um sistema de justiça. A gente está trabalhando aqui um ponto específico, mas o sistema de justiça e as ideias que estão aqui, eu que estou mais de 10 anos na vara civil, ela se aplica também à vara civil, às dificuldades, porque a gente está falando de pessoas. Sim. Né? E tem um ponto específico, uma passagem que está na página 65 que me tocou muito, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque talvez todo o sentido da ideia de ressocialização e a ideia da gente olhar para o outro de uma forma diferente venha muito dessa frase, pelo menos para mim, não sei se para Cami ficou a mesma ideia. Diz assim, mas, na verdade,
Trilhou ele o caminho do mal ou estava apenas no mau caminho? A pergunta traz a sutil diferença entre o que se é e o que se fez. Isso. Sutil, mas que pode mudar o destino das pessoas. Né? Porque assim, a gente pode fazer. Eu sou maior do que todo de bom e de ruim que eu já fiz. Então, aquilo que eu fiz. E aí entra dois outros conceitos que a justiça restaurativa esmiuça muito. Porque o problema é que a gente tem muita bagunça de conceitos. Por exemplo, vergonha e culpa. Quando eu falo de culpa, eu estou falando daquilo que eu penso, eu remoo, eu fico pensando por algo que eu fiz. Então, o que eu tenho que mudar é aquilo que eu fiz. E aí a culpa, ela funciona se ela for integrativa. Ou seja, uma culpa que vai me trazer reflexão, responsabilização para eu poder mudar. Agora, quando eu trato de vergonha, e eu acho que muito do que o sistema judicial criminal faz é trazer vergonha, a tornozeleira eletrônica é uma vergonha, né? Eu estou carregando a minha história ruim, né? Para todo mundo ver, a carta amarela do Jean Valjean era isso. Vergonha é sobre quem eu sou. Então, eu não posso mudar pessoas, eu não posso mudar quem eu sou. Quem eu sou, eu posso mudar o que eu fiz ou eu posso mudar minha atitude para não fazer de novo. Então, a vergonha, ela carrega consigo uma imutabilidade que é mortal para o ser humano. Que eu não consigo mudar quem eu sou. Né? Lari, mas no fim das contas, o sistema de justiça julga pessoas ou julga fatos? Aí que nós temos que julgar fatos. Mas por trás desses fatos, as pessoas também são julgadas e rotuladas. E o senso comum também faz isso. E aí que entra o papel do juiz e da juíza. Nós somos pessoas que... Nós vivemos na comunidade, nós participamos desse inconsciente coletivo, mas nós somos as pessoas que temos que dizer, olha, não é por aí. Nós não vamos mudar as coisas. Aí vem uma frase que eu uso sempre nos cursos, que é do Washington Oliveto, que ele fala, as pessoas sabem o que elas querem, mas também elas querem aquilo que elas não sabem. Que eu quero uma sociedade mais pacífica, eu quero mudar, mas eu não sei como fazer. Então eu escuto que mais prisão, mais gente presa, prender por 30 anos, prender por 40 anos, prender até onde for. Quando isso não vai, nós não vamos com isso atingir o objetivo que é uma sociedade menos violenta, né? Então, os fatos têm que ser julgados e as pessoas vão ser responsabilizadas pelos fatos, mas elas, nesse processo, elas têm que ser auxiliadas para ter uma oportunidade de mudar aquilo que o jeito como elas vivem em sociedade. Certo. Antes da gente começar aqui, até comentei que tem uma outra passagem que a Larissa traz a questão que ressocializar, prendendo e tirando a pessoa do convívio é tentar ensinar alguém a andar de bicicleta sem poder treinar, né? E isso me lembrou muito porque a gente está nesse discurso sobre o RDR e pensar na ressocialização. Mas, nos encaminhando aqui para o final, a Larissa traz uma pergunta que nos faz refletir ainda mais, né? Acho que um pouco como a Carol diz, nos faz refletir não somente sobre esse papel da justiça restaurativa, mas sobre o nosso papel como pessoas, como sociedade. E ela diz assim, a pergunta é só uma, estamos nós decididos, enquanto humanidade, a conceder novas chances a todas as pessoas, entendendo que só assim evoluiremos coletivamente? Essa é uma grande pergunta, né? Porque eu quero dar chance quando é o meu parente, quando é o meu vizinho, né? Então, assim, eu tive um caso recente na minha família, né, numa situação de violência doméstica, e todo mundo estava certo que ele não merecia ser preso. Agora, se a situação foge um pouco daqueles que eu conheço, então, porque eu não conheço, então eu quero que... Né? Então, quem é que eu escolho? Bom, a Hannah Arendt fala sobre isso, a Judith Butler fala sobre isso. Quem são os escolhidos? O Foucault fala sobre isso. Quem são os escolhidos para serem, para que recebam novas chances? Gente, nós ganhamos inúmeras chances desde que nascemos, né? Toda vez que a gente caiu,
quando estava aprendendo a andar, alguém foi lá e ajudou a gente a levantar para que a gente de novo possa andar. E eu enxergo todas as pessoas, inclusive a vivência em sociedade, como um eterno aprender a andar. Então, quem já está andando tem que estar perto para fazer essa pessoa levantar e conseguir um dia andar pelas próprias pernas. Ah, Larissa, mas e tem gente que não vai, isso não vai acontecer. A gente não sabe, né? Mas o nosso papel é estar nesse lugar, né? E um dia a pessoa vai caminhar. Mas a gente tem que ter essa esperança. Essa esperança é fundante não só para as outras pessoas, mas é fundante para que a gente consiga ficar nesse planeta enquanto temos que ficar, sem esmorecer. É sobre isso que o artigo fala, e eu assim, convido todo mundo a ler Os Miseráveis. Os Miseráveis é um livro sobre aprender a se portar no mundo como ser humano. E assim, eu sempre digo, o mundo precisa de mais bispos, que é o bispo, que é o Miguel, ele é o grande norteador da virada do Jean Valjean, e é legal porque o Jean Valjean nunca volta atrás, depois que ele fez a promessa pro bispo. Não vou contar o que é, quem quiser vai lá ler o livro, não vou dar spoiler. Mas de passar para a Carol, eu achei muito interessante, porque é essa reflexão, né? Se você perguntar para qualquer uma de nós aqui, nós queremos que nos deem uma outra chance? Sim, a qualquer momento, né? Gravando esse podcast aqui, o Paulo nos deu várias chances. Eu fui começar e comecei algumas vezes errado. E precisei de novas chances. Então, a gente precisa toda hora de uma nova chance. Mas será que nós estamos sempre dispostas a dar uma nova chance ao outro? Sim, a pergunta agora é acadêmica. O sistema de justiça, a gente ainda está muito longe da gente conseguir distinguir essa forma de... Até se a gente olhar o 59 do Código Penal, né, algo que eu sempre me perguntava quando estava no começo da faculdade, por qual razão a gente está julgando pessoas ou a gente está julgando fatos, e o nosso sistema de justiça é o que nos dispõe de forma quase desleal com quem ainda quer uma chance. Eu queria, na verdade, Lari, a minha última, não é nenhuma última reflexão, o pedido de ajuda, né? Se eu quero caminhar a partir de uma justiça restaurativa, se eu quero caminhar a partir de um sistema de justiça mais humano, quem eu busco? Eu acho que tem muito... Nossa, assim, no Brasil nós estamos... No Paraná são 11 anos, no Brasil já são 25 anos, e existe muita coisa hoje em dia, né? Há 10 anos atrás era bem mais complicado você estudar a justiça restaurativa, mas assim, Larissa, eu quero começar, eu não sei nada, mas alguma coisa eu queria, né? Então eu indicaria o Trocando as Lentes, que é um livro de um estadunidense chamado Howard Zehr, que ele é fotógrafo, e ele foi fazer um trabalho de tirar foto de pessoas que estavam no corredor da morte nos Estados Unidos, e ele começou a ouvir essas pessoas. E justiça restaurativa é muita contação de história. E sabe o que eu acho interessante? Eu ando vendo contação de história em outros lugares. Semana passada eu fui assistir uma peça de teatro com a Denise Fraga e Tori Ramos. E a Denise Fraga e Tori Ramos, o que eles fizeram no começo da peça? A gente estava lá esperando, daqui a pouco eu olhei para frente, 3 fileiras depois, antes da minha, ela debruçada na carteira, na poltrona, conversando com 3 pessoas, e depois ela usou aquilo na peça, e aquilo prendeu o público, né? E ele do outro lado fazendo a mesma coisa. Então, já tinha começado a peça e a gente não sabia. Então, eu penso que, assim, nós somos contadores de histórias. Não tem nada que chame mais. Por que nós estamos fazendo esse podcast? Porque a pessoa pega o livro e fica com preguiça, mas daí ela ouve a história e fala, nossa, eu vou atrás disso, gostei. Né? A mitologia grega é fantástica. Então, contar histórias. E o Howard Zehr é um grande contador de histórias. Então, eu indicaria uma outra escritora também estadunidense, que se chama Kay Pranes, que tem um livro que se chama Processos Circulares, que daí conta um pouco como é que a justiça restaurativa se faz, para quem fica em dúvida, né? Mas como é que faz isso? Como é que isso funciona e tal? Então, eu indicaria, em princípio, essas 2 obras. Eu falo de sintonia porque eu acho que o universo tem uma sintonia e uma energia. Eu também estava na peça. Em alguns momentos era a história das outras pessoas se confundindo com a história deles e com uma história contada.
E como às vezes a gente escutando a história dos outros, aquilo faz tanto sentido pra gente que passa a ser de alguma forma nós. Num dado momento na peça, ela coloca que também a história dos outros vai fazendo com que ela seja ela, que a história de vida dela passe a ser pequenos pedaços da história dos outros. Então isso talvez tenha sentido pra gente que tá tentando aprender justiça restaurativa do comecinho. Obrigada, Lari. Queria agradecer a Lari e a Carol por estarem hoje junto aqui com a gente. Nós seguimos com o nosso podcast, nos acompanhe aí. Nós vamos nos alternar aqui como hosts, ouvindo as outras autoras, conversando sobre os outros artigos. E se você ficou curioso também para saber mais do Antígona como coletivo, nos siga lá no Instagram, Antígona TJPR. É isso, aproveitem.